Bora lá, meus amigos, para esse pré-jogo aí de Paysandu e Remo, né? O clássico Repá e o clássico mais jogado, né? A gente que aparece gosta desses recordes aí. Vamos falar aí de escalação, vamos falar de projeção de tabela, vamos falar aí que tem atacante nosso já confirmado fora do jogo, tem também jogador do Remo confirmado aí fora desse clássico Repá, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito. Já falei para vocês que a gente tem mais visualizações do que inscrito, então por favor já se inscreve aí para não perder nenhuma notícia aqui quando a gente publicar vídeo. Todo dia tem vídeo e aí quando publicar você já vai ser notificado. Legal? Bem, bora lá começar primeiro com a nossa escalação, né? A gente que vem aí com um certo problema para essas escalações, né? Na 32ª rodada a gente vai ver também a possível escalação do rival, mas o Paysandu deve começar, só lembrando, pessoal, não é a escalação do Central Papão, é a escalação que o Márcio Fernandes costuma repetir, né, nesses poucos jogos no comando do Paysandu, de acordo com uma média que a gente observa que ele faz com os jogadores, não é a minha escalação. Então, antes de xingar, porra, tira esse Ronaldo Henrique daí, tira fulano, eu tô tentando pegar uma média do que ele faz, inclusive com as alterações, tá? Então, o Paysandu provavelmente deve começar, se a gente for ver a repetição da escala dele, né? Matheus Nogueira no gol, Thalisson, zagueiro central pela direita e Maurício Antônio pela esquerda. Nas laterais, o Heverson deve voltar agora, então Edilson na direita e Heverson na esquerda. Uma outra variação seria o Brian na esquerda, mas me parece que ele gostou aqui mais do Heverson. No meio, até porque depois eu vou falar de algumas variações aqui. No meio, o nosso meio de campo do terror, Ronaldo Henrique. Eu sei que tu não gosta do Ronaldo Henrique, ninguém gosta, mas se ele vem repetindo o Ronaldo Henrique, é sinal que provavelmente ele vai manter, né? Daqui a pouco a gente vai falar das variações. André Lima de segundo volante e o nosso craque Denner, camisa 10 aí, de articulador, né? Obviamente, se ele repetir a escalação. No comando de ataque, se a gente considerar que o Diogo Oliveira é dúvida, né? Na verdade, o Diogo Oliveira já é confirmado, né? Os principais órgãos de imprensa já dão como o Diogo Oliveira fora do clássico, então quem deve entrar no lugar dele é o Denilson e o Garcês, que é dúvida, e eu tenho certeza que mesmo o Garcês não indo para o jogo, Deus o livre não indo para o jogo, não vai ser revelado até a hora do repá. Então deve se manter isso segredo. Muito provavelmente ele deva ir no sacrifício, né? Não vai 100%, mas é aquela história. O Garcês 70, 80% é melhor do que muitos jogadores da Série B. Imagina do nosso papão aí, que é o Lanterna. Então, o Garcês deve ir sim no sacrifício, seja para entrar no segundo tempo ou já começando. E o Marlon ali pela direita, que na verdade, né? O Marlon nesse esquema aqui, na verdade, opa, desculpa aqui, ó. Nesse esquema aqui de 4-3-3, ele é muito mais um esquema de 4-4-2, né? Porque o Marlon costuma ser o quarto homem aqui do meio de campo, deixando o time meio capenga, né? O Garcês lá para a esquerda e o Marlon, quando possível, ele ataca o espaço aqui na direita, né? Mas a gente joga muito mais com o esquema 4-4-2 do que 4-3-3, né? Com o Marlon, quando possível e muito raramente, ele vai lá no lado direito. Bem, variações disso aqui. Como é que a gente pode ter variações disso aqui? A primeira variação mais óbvia, né, que eu falei para vocês, é o Brian que está aqui para a gente manter o 4-3-3 ou 4-4-2. Essa é a variação mais óbvia. Ou se acontecesse um milagre de o Diogo Oliveira ter condição, o que já é dado como certo que ele não vai ter condição pelos principais veículos de imprensa, o Diogo Oliveira entrar aqui. Essa é uma das poucas variações. Outra variação seria aqui na volância, né? Ele tem gostado, por exemplo, do Nicola, do próprio é, Carlos, né? Então, do Vinícius, enfim. Mas creio que não deva mudar muita coisa. Uma mudança radical que ele poderia fazer, considerando aqui a dificuldade do Garcês, né? O que ele poderia fazer ele poderia jogar com três zagueiros, então a gente jogaria com 3-5-2, né? Então, com três zagueiros de origem mesmo, Novilho à esquerda, Maurício centralizado e Thalisson à direita, ou o próprio Maurício na esquerda e o Novilho centralizado. E aí ele jogaria Edilson de um lado de ala e o Brian de outra ala. Não creio que se ele fizesse 3-5-2
Ele vai utilizar o Heverson, porque como ala, ele gosta muito mais do Brian do que o próprio Heverson. Então, se ele fizer isso aqui, eu creio que ele deva lançar o Brian, né? E aí o meio, o núcleo duro do meio ali, Ronaldo Henrique, André Lima e Marlon, como o articulador. Na direita, o Rossi e na esquerda, o Garcês, né? Dentro desse esquema aqui, ele pode colocar o Vini Faria, mas por que, que eu estou apostando no Rossi, né? E agora, como a gente está falando de variação, agora são apostas. Por que, que ele poderia colocar o Rossi? Porque o Vini Farias não vem correspondendo bem quando ele entrou. Ele entrou contra o Botafogo, logo no início, no lugar do Garcês, não correspondeu bem. O Rossi, embora esteja em má fase, mal ou bem ele deu um passe, por exemplo, o Marlon contra o Cuiabá, e o Marlon de cara perdeu o gol. Então, em termos de variação, não me espanto se ele viesse aí nesse 3-5-2 com o Marlon de articulador, o Rossi caindo na direita e o Garcês caindo pela esquerda. É uma possibilidade também, tá? É uma das possibilidades aí dessa variação que o Paysandu pode fazer. Outra variação é tentar o Garcês lá de falso 9, enfim, aí a gente já começa a, a, a variar muito o time, né? Mas creio que não deva mudar muito isso aqui não, tá? Se for no 4-3-3 ou 4-4-2, não devo mudar isso aqui, uma peça ou outra, ou uma grande variação que ele pode fazer, ele já fez isso, né? Se eu não me engano, ele fez isso contra o Criciúma quando o Diogo saiu, se eu não me engano. Se eu não me engano. 3-5-2 ele pode fazer isso aqui, né? Ou utilizando o Ross, ou utilizando o próprio Vini Faria, que não foi bem contra o Botafogo, então não sei se ele vai dar essa outra colher de chá aí, né? Bem, o rival, né, o Remo, ele tem algumas dificuldades de escalação. O Marcelinho, que é um lateral direito muito regular, inclusive foi criticado um tempo pelos torcedores, mas é um lateral muito regular, ele vai cumprir suspensão, o terceiro cartão amarelo. Deve entrar aqui o Pedro Costa, né? Já que o Natan Santos, ele, enfim, não vem sendo relacionado lá pelo Guto Ferreira. Então, provavelmente, Pedro Costa deve entrar aqui. O zagueiro Klaus é dúvida também, ninguém vai saber, provavelmente só na hora ali. O resto do time deve se manter isso com a modificação que eu acho, né? Que o Pedro Rocha provavelmente deve entrar. E aí o Nico Ferreira ou cai aqui para a direita, né? Ou ele dança e deixa o Diogo Hernandes. Quando ele fez contra o Atlético, ele manteve o Nico Ferreira. Então não deve mudar muito aí, né? O time do Remo, né? O que a gente poderia pontuar aqui de destaque? Já falei para vocês e repito muito mais ainda por ser um clássico, não vejo gritantes diferenças técnicas entre praticamente nenhum time da Série B. Por incrível que pareça, o Atlético, que tem uma diferença técnica gritante, né? O Juliano, que está inclusive no banco, que a torcida lá está odiando, o Kevin Viveiros, né? Enfim, eu acho que o Atlético Paranaense, que tem um elenco diferenciado, está encontrando uma dificuldade, quanto mais o Remo, que não tem todo esse elenco diferenciado. Para mim, o jogador diferenciado do Remo seria, obviamente, o Pedro Rocha, que é o artilheiro. Mas não só por ele ser o artilheiro, porque realmente é um jogador que ele cai ali pelas pontes, cara, e ele corta para o meio, ele também vai no fundo. Então, nesse ponto, ele é um jogador que vai trazer muita dificuldade, principalmente aqui, como ele cai pelo lado esquerdo, né? A gente vai trazer muita dificuldade aqui com o Edilson, né? A gente tem muito problema com o Edilson na marcação. Edilson falha muito na marcação e não tem sido aquele jogador apoiador que foi de 2023 e 2024, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o ponto é muito frágil do Paysandu é aqui, então por isso que se a gente for com essa formação de três zagueiro, eu não acho ruim, porque o Thales ele tem muita velocidade, recompõe bem, sabe sair jogando, então ele vai dar um trabalhozinho aqui para o Pedro Rocha, inclusive no clássico ele jogou, né? O Thaleson jogou no primeiro clássico. Então, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade aqui se for só o Edilson mano a mano com o Pedro Rocha. Por outro lado, também, eles vão ter muita dificuldade, porque mesmo que o Garcês jogue no sacrifício, o Garcês vai jogar aqui nas costas do lateral, que vai ser a reserva do Marcelinho. Então, tanto o Pedro Costa quanto eventualmente o Nathan Santos não são páreo no mano a mano com o Garcês. Então, se por um lado o nosso lado direito é fragilizado, o deles também vai estar fragilizado. Fora isso, pessoal, e eu juro para vocês,
não é nenhum clubismo, né? Não é, por exemplo, quando eu coloquei o Garcês no lugar do Pedro Rocha, claro, que a gente tem mil argumentos para dizer que o Pedro Rocha, em uma seleção repá, ganharia a vaga do Garcês, mas não é de todo absurdo o Garcês tomar a vaga do Pedro Rocha, né? Eu estaria sendo clubista, mas não é de todo absurdo. Agora, tirando isso, eu garanto para vocês que isso não é uma afirmação clubista. Eu não consigo ver, fora o Pedro Rocha, eu não consigo olhar para esse elenco do Remy e dizer assim, cara, tá perdido, já era, o elenco dos caras é muito superior. Tanto que se tu for no mano a mano, olha só, deixa eu botar aqui no mano a mano para vocês aqui, que foi o que eu fiz no anterior, só para vocês terem uma noção. Aí, ó. Tanto que na minha seleção, né, que a galera do Remo ficou puta comigo, é, tudo bem, a gente pode trocar algumas peças aqui. Se a gente colocar a zaga titular do Remo, né? Colocar aqui a zaga titular, por exemplo, do Remo nessa seleção, colocar o Klaus e colocar o Kaique Almeida. Se a gente colocar nessa seleção os dois, legal, pode ser. Mas quem acompanha o Paysandu, porque tem muito rival que acaba olhando para o outro e não acompanhando, né? Eu até para poder fazer vídeos aqui para vocês, eu vejo o jogo de todo mundo, inclusive do Remo. Então, tudo bem, pode se aceitar que o Klaus e poxa, esqueci aqui o nome dele, o Klaus e o Kaique Almeida poderiam ser zaga titular? Sim, poderia, legal. Mas é um absurdo, quem acompanha, é um absurdo dizer que o Thales e o Maurício também pode ganhar a vaga dele. Né? Lá na esquerda eu vi que a torcida do Remo não achou problema ser o Heverson. Então, beleza. Agora aqui faz muita diferença. E ele não vai jogar. Aqui é unanimidade, tanto no Remo quanto no Paysandu. Ele é melhor do que o Edilson, mas ele não vai jogar. No meio, o Caio Vinícius, a galera até 3 jogos atrás queria matar ele. Agora ele é ídolo. Então não dá para dizer que é um jogador diferenciado. Segundo volante, o Natan Camargo, né? O outro é Natan Camargo, não é o Santos. O outro é o Natan Camargo, né? Eu coloquei o André Lima no lugar do Natan Camargo. Beleza, tu pode colocar o Natan Camargo no lugar do André Lima. Mas é um absurdo completo tu não colocar o André Lima. Na zaga, por exemplo, o pessoal fala, pô, tu colocou aí a seleção Maurício e Thalisson, sendo que um time é lanterna e outro tá brigando no G4. Mas lembra que essa dupla de zaga, aqui é mano a mano, essa dupla de zaga não é a mesma dupla de zaga do campeonato inteiro. A mesma coisa vale pro Remo. Tu já pesquisou quantos gols sofridos essa dupla de zaga tem? Essa dupla de zaga tem menos gols sofridos do que em relação à zaga do Remo. Então tá vendo como no mano a mano a discrepância não é tão grande aqui? O Grego, porque o Grego ficou muito tempo parado. Agora o cara virou craque? Para ele ser tão. Claro que o Denner também, comparar com o Denner é sacanagem, né? Aqui realmente não tem como, mas não é porque o Grego é craque de bola, é porque o Denner, infelizmente, não vem apresentando bom futebol. Aí tu vai pela direita lá, legal, Marlon não é craque, mas dá para dizer que o Nico é muito, muito, muito superior em relação ao Marlon? A mesma coisa pelo lado esquerdo. Claro, Pedro Rocha é um excelente jogador, desculpa, é um artilheiro, mas dá para dizer que ele é infinitamente superior ao Garcês, tanto que tá aí. O rival morrendo de medo, querendo saber se ele vai jogar ou não. Então ele não é muito superior. E o Diogo Oliveira, que infelizmente para esse jogo não vai estar, mas numa seleção, suposta seleção, tu acha que ele é pior, muito pior do que o João Pedro? Claro que não. E mesmo o Diogo fora, tu acha que o João Pedro do Remo, ele é muito superior a qualquer atacante do Paysandu? Então, o que eu quero dizer com isso aí, galera? Inclusive, se a gente for olhar aqui o retrospecto, né? O retrospecto do Remo, óbvio, né? O Remo vem, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias consecutivas. Mas aqui vem um ponto. Até esse jogo aqui contra o Volta Redonda, que o Remo perdeu, né? Perdeu no finalzinho. O Guto Ferreira, que agora é o novo Guardiola, não, veja como um técnico faz toda a diferença. O cara chegou na quinta, treinou o Remo na sexta e no sábado o Remo venceu o CRB de 4-2, que aí sim é uma vitória convincente, não dá para você discutir. Quer dizer que em um treinamento o cara fez toda a diferença, o que ele não conseguiu fazer lá no Cuiabá ele deixou o time meio de tabela. Que teve todo um planejamento, pegou o time desde o início da temporada. O cara é tão bom assim que com um elenco de investimento parecido do Remo deixou o time no meio de tabela. E agora o Cuiabá tá brigando lá no G4 depois que ele saiu. Aí o Remo vai e joga contra o Operário, um jogo medonho que se encaminhava para o 0-0 e acha um gol no bate-rebate do Jaderson no finalzinho. Joga contra o Atlético Paranaense, até jogou
bem, né, quando sofreu o empate lá, levou 2 gols que não valeu, bem anulado, sofreu o empate até que reagiu logo em seguida, e depois sofreu uma pressão absurda do Atlético Paranaense, em que o Rangel foi o herói do jogo, o craque do jogo. Aí quer dizer, a gente considera nossa, não, que o Remo agora virou o Real Madrid e o Guto Ferreira é o Guardiola. Cara, a gente tem nossa empolgação aqui do outro lado também, né? A gente tá falando do lado de lá, a gente tem nossa empolgação também. Ganhou do Coritiba, o Diogo Oliveira era craque, era o Ibrahimovic, o Garcês é o Dembélé, né? A gente tem essa empolgação também. Então, claro, não dá para dizer, olhando para a tabela, obviamente, olhando para a tabela, não dá para dizer que o time do Remo é melhor e obviamente que é favorito mesmo sendo clássico. Claro que é favorito mesmo sendo clássico, porque um time está brigando lá em cima com quase o dobro de pontuação do Paysandu. Mas eu não digo também que é uma diferença absurda, né? É só tu olhar aqui para cima. Paysandu goleou, e não é de agora que o Paysandu tá na lanterna, né? Goleou Coritiba, goleou Novo Horizontino, desculpa, o Criciúma, aí tudo bem. Perdeu 2 pro Novo Horizontino. Empatou uma com Goiás e a outra perdeu de 1-0 na Bacia das Almas. Chapecoense, aí beleza, levou taca nas duas. Cuiabá, perdeu de 1-0 lá na Bacia das Almas. Atlético Paranaense, perdeu de 2-1 e empatou outra. Então, veja que a galera aqui de cima não houve uma discrepância. Nossa, o Paysandu foi amassado contra o jogo. Ao contrário, o Lanterna amassou o líder e o vice-líder. O Lanterna amassou o líder e o vice-líder. E o que eu quero te dizer com isso? Que o time do Paysandu é melhor do que o Remo? Não, de modo algum. Não é melhor do que o Remo. Mas isso é argumento para dizer que a diferença do time do Remo não é tão absurda assim em relação ao time do Remo, né? Claro, se um time está brigando lá em cima, obviamente que o time lá de cima vai ser melhor. Mas não há essa discrepância aí absurda, né? Então não vejo toda essa discrepância aí absurda. Bem, o que eu acho desse jogo, né? Agora bora lá pro jogo propriamente, a gente fez a avaliação. Cara, esse argumento de que o Remo é favorito, e é aquela velha história, né? A antítese da extrema expectativa é o quê? A frustração. Né? Grava isso aí, ó. A antítese da extrema felicidade é a frustração. Quem tem muito mais expectativa e, portanto, é o favorito? Claro, o favorito técnico, né? Porque em clássico acaba que as coisas um pouco se equilibram. Quem tem muito mais expectativa é o Remo, porque o Remo tinha a expectativa, né? De o que, eu vou vencer, vou entrar no G4 e vou rebaixar matematicamente meu rival. Isso já não vai acontecer, né? Imaginaram isso já não vai acontecer matematicamente nem para um lado nem para o outro. Porque se o Remo vencer, ele chega a 51, então ele não entra no G4. Ele vencendo, ele chega a 51, ele não entra no G4. E o Paysandu perdendo, ele também não fica matematicamente rebaixado. Por quê? Porque ele perdendo, na pior das hipóteses, a diferença do Paysandu para o porteiro aí do Z4, na pior das hipóteses, né? Porque a Ferroviária ainda vai jogar, ela pode vencer. Então, na pior das hipóteses, a diferença para o porteiro ficaria o quê? 11 pontos. Como ainda restarão 6 rodadas após o clássico, mesmo que o Paysandu perca, ele poderia chegar ainda a 18 pontos. Então, matematicamente, nem o Remo entra no G4 e nem o Paysandu é rebaixado. Né? Então, essa primeira expectativa já foi frustrada. Né? Então, um time que estava entrando com a expectativa de entrar no G4 e rebaixar o rival já é frustrada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fato de o Remo ser favorito, ter uma expectativa muito maior, isso pode ser um aliado do Paysandu. Porque em um jogo de futebol tudo pode acontecer, ainda mais quando não há um desequilíbrio técnico muito grande. É diferente, por exemplo, hoje em dia, Sport é o lanterna e o Palmeiras é o líder. Porra, vai jogar Palmeiras e Sport, não tem fator que possa eu não prever o resultado a não ser a vitória do Palmeiras. Nesse caso aqui não, como não há um desequilíbrio gritante técnico. Então, nesse caso, se o Paysandu, por exemplo, fizer 1-0, ou se ficar 0-0 até meados do segundo tempo, que é muito comum, né? O jogo futebol, a regra é você permanecer empate e um gol
fazer a diferença no jogo. Essa é a regra, inclusive na própria Série B. É muito raro um time abrir 2 gols de diferença. Então, para um time que tem toda essa expectativa de vencer e afundar o rival de vez, porque assim, pra gente vai ser ruim pro Paysandu perder, beleza, vai ser muito ruim pro Paysandu perder um clássico, mas assim, o time já tá rebaixado mesmo, né? Ganhou o clássico do primeiro turno, então se perder, vai dizer, a gente perdeu, mas a gente ganhou o clássico do primeiro turno, já tá rebaixado mesmo, não vai ser rebaixado matematicamente, o Remo não vai entrar no G4, então a expectativa do Paysandu para esse clássico é pequena, né? E isso reflete no time. A expectativa do Remo, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Porque olha só, deixa eu te mostrar. Se o Remo perder, olha a catástrofe que pode acontecer. Porque assim, para todos os efeitos, né, o torcedor do Remo ele já acha que ele já tá na Série A, né? Ele já acha que ano que vem ele vai jogar com o Flamengo, que ele já vai conseguir uma vaga na Libertadores ano que vem, né? E que ele vai conseguir bater o recorde do Paysandu, que é o único time do Norte a jogar uma Libertadores. Essa é a cabeça do torcedor do Remo. E isso acaba passando para o jogador a ansiedade. Olha só se o Remo não vencer, né? Olha só. Se o Remo ao menos empatar, que é o placar clássico, né? Qualquer clássico, isso aí é o placar clássico. O Remo não empatar e a Chape fizer o dever de casa dela, que é vencer o também virtualmente não, né? Mas o candidato favoritíssimo a rebaixar. Se acontecer a lógica, que é um empate em um clássico, e a Chape vencer, olha o que vai acontecer. O porteiro do G4 fica com 53 e o Remo fica com 49. Ou seja, o Remo passa a ter que tirar 4 pontos em 6 rodadas. Sendo que ele vai ter que tirar 3 times, né, para poder ingressar no G4 com uma diferença de 4 pontos. Para uma briga de G4, isso é muita coisa. Não que ele vai ficar fora da disputa, mas isso é muita coisa para uma briga de G4, né? Principalmente porque ele vai vir de um baque de um. E eu tô falando no mínimo de um empate. Agora, tu imagina, né? Que seria uma catástrofe para o Remo, né? Não que eles sejam muito superior tecnicamente, mas pelo momento do campeonato. Eles perdendo, eles caem para 8º, com uma diferença de 5 pontos para o porteiro do Z4. Então, percebe que a catástrofe para o Remo é muito maior. Agora, se tu botar o inverso, né? O Paysandu perder, tá na lanterna mesmo, já tá não matematicamente, mas virtualmente rebaixado. Então, eu acho que isso pode ser um ponto positivo do Paysandu. Entra de forma organizada, sem muita pressa, né? Sem muita pressa. Vai que de repente encaixa um gol ali no contra-ataque e joga o desespero para eles. Ou terminou o primeiro tempo 0-0. Quem tá desesperado, meus amigos, não é o Paysandu. Quem tá desesperado é o Remo. Lembra, a torcida já acha que o Guto é o Guardiola e que os jogadores, e aí eu acho engraçado, né? Até o jogo, né? Vou até botar aqui de novo na tela para vocês. O que eu acho engraçado é o seguinte, ó. Que até o jogo contra o Volta Redonda, que o Remo perdeu no apagar das luzes, qual era o discurso do torcedor do Remo? Porque o Braz veio fazer o puxadinho aqui, todos os reforços que ele trouxe é só esquema, nenhum prestou. Agora, do nada, os jogadores agora são nível Premier League, né? Do nada, o Marco Braz já acertou nos reforços, o Caio Vinícius que não prestava, que inclusive eu acho um bom jogador, tá? Ele faz muito aquilo de aparecer na área e fazer o gol, já fez, nos últimos 3 jogos, fez 2 gols. Ele é um cara que aparece bastante, mas que antes era um time que sofria, um jogador que sofria um hate do caramba lá pelo torcedor. Agora não, agora é Premier League. Então, eu acho que o Paysandu pode se aproveitar dessa ansiedade do Remo, né? Um clube que ficou 7 anos sem divisão, o maior título da vida deles é uma Série C. O Paysandu tem 2 Série Bs, tem participação em Libertadores, é campeão dos campeões, que só o Palmeiras e o Flamengo têm esse título. Então, o Remo nunca viveu uma glória, né? Então, a glória que eles podem viver agora não é nem o acesso ao G4. A glória que eles podem viver é vencer o Paysandu, deixar afundado, que já está afundado há muito tempo mesmo, já lá na lanterna, e pensar em brigar lá em cima para o G4. Então, eles estão com essa expectativa como se fosse ganhar uma Champions League, né? O que está muito longe ainda da glória do Paysandu. Então, eu acho que essa ansiedade pode passar para os jogadores do Remo e o Paysandu pode sim tirar proveito disso aí. Acho que ela viu tua opinião aqui. Claro que eu vou dar minha opinião. A minha opinião vai ser Paysandu 2-0.
Paysandu vai fazer 1-0, eles vão se agoniar, vir para cima, e o Paysandu vai fechar o caixão ali com 2-0. Quero ouvir a tua opinião, coloca aqui. Beleza? Forte abraço, tchau, tchau, saudações bicolores e até a próxima.